Oi pessoal, agora o último vídeo aqui sobre busca em largura. E a ideia aqui é mostrar como usar a busca em largura para a gente pensar num algoritmo, para a gente desenvolver um algoritmo que pega um grafo e testa se ele é bipartido ou não. Tá? E um algoritmo super eficiente para fazer isso, tá? Porque o custo da busca em largura a gente já sabe que é O de m mais n, se o grafo é conexo a gente pode até dizer que é O de m só, né? E a gente consegue usar a busca em largura para testar se um grafo é bipartido ou não. Então vamos começar com esse teorema aqui, né? Isso aqui vai ser crucial. Se TR é uma árvore enraizada resultante de uma busca em largura, né, sobre um grafo conexo G, né, aqui vamos pensar no caso conexo. Então o seguinte é verdade, tá? Vamos olhar com calma aqui que quer dizer isso aqui, né? Que a distância da raiz até U menos a distância da raiz até V em módulo, né, é menor ou igual a 1, né, para toda a aresta UV que está no grafo e não está na árvore. Tá? Então esse teorema aqui está falando algo sobre aquelas arestas em bege da busca em largura, né? Olhando no desenho aqui, né? Esse teorema está contando algo sobre essas arestas em bege. O que ele está contando? Deixa eu voltar no teorema aqui, né? Ele está contando o seguinte, que a distância no grafo, né, a distância em G, né, da raiz até... quando você pega uma aresta em bege, o V, aí você pega a distância da raiz até U e a distância até V, elas diferem no máximo em 1. Né? Isso em módulo é menor ou igual a 1. Tá? Voltando para o desenho aqui. O que isso está dizendo? Né? Está dizendo que se você pega uma aresta em bege aqui, por exemplo, vamos pensar essa aresta aqui, IC. Né? Ele está dizendo, ó, a distância da raiz até I e a distância até C é no máximo, a diferença dessas distâncias, né, é no máximo 1. Né? Aqui no caso, qual que é a distância da raiz até I? É 1, 2. E a distância até C é 1, 2 também. É 0, de fato, no máximo 1. Né? Vamos pegar aqui G e F. A distância da raiz até G é 1, 2. Né? A distância da raiz até F, 1, 2, 3. Né? Então, a diferença das distâncias é 1. Né? 3 menos 2, 1, ou 2 menos 3 em módulo dá 1 também. Né? Então, voltando aqui no nosso teorema, né, estou dizendo assim, a diferença em módulo dessas distâncias é no máximo 1. Para pares de vértices que são conectados por arestas que não são da árvore. Tá? E por que isso é verdade? Né? Na prova do teorema, que está como exercício, entendeu por que isso é verdade. Não é tão difícil de ver. Tá? A ideia é ver o seguinte, a busca ela divide o grafo aqui em níveis. Né? Então, o vértice A aqui está no nível 0, B e H no nível 1, né? O C e G no nível 2, e o D e o F no nível 3, e o E no nível 4. Cada nível é uma distância, né? A distância da raiz até o tal vértice. Observe então que o que está acontecendo aqui, né, que as arestas em bege, ou elas estão dentro do mesmo nível, né, a aresta BH está dentro do mesmo nível, ou seja, a diferença das distâncias é 0, né, eles têm exatamente a mesma distância, né, o B da raiz para o B e da raiz para H, né, ou aqui a aresta I, C e IG estão dentro do mesmo nível, né, as duas pontas estão no mesmo nível, ou seja, a distância da raiz para ambas as pontas da aresta é a mesma, é 0. Ou eu tenho o caso aqui que a aresta está conectando dois níveis diferentes, mas a diferença entre esse nível é 1. Né? Aqui está conectando o vértice do nível 2 para o 3, essa aresta GF aqui. Ou então essa aresta FE está conectando um vértice do nível 3 para o outro para o nível 4. A diferença é no máximo 1. Eu nunca vou ter uma aresta conectando uma busca em largura, né? Uma aresta bege, uma aresta que não é da árvore, né? Conectando um vértice do nível 2 para o nível 7. Isso não vai acontecer. Tá? E por que isso é verdade? Porque se tivesse uma aresta bege que conecta um vértice do nível 2 para o nível 7, por exemplo, né, o fato do outro vértice estar no nível 7 significa, né, na árvore de busca, significa que a distância é 7 da raiz até lá. Mas se tem uma aresta que sai de um vértice do nível 2 para aquele vértice que está no nível 7, então tem um caminho de tamanho 3 até lá. Então é falso que aquele vértice tinha que estar no nível 7. Se prova por contradição isso. Tá? Então, voltando aqui para o nosso teorema, né? Então é verdade isso. Né? Arestas que não são da árvore de busca conectam vértices que estão diferindo no máximo por um nível. Né? O exercício está com demonstração. Né? E agora o teorema aqui, que vai ser útil para a gente para usar, né, como resultado motor do algoritmo que testa se o grafo é bipartido.
né? Seja TR uma árvore enraizada, resultando de uma busca em largura sobre um grafo conexo G. O grafo G, agora é importante, tá? Ele é bipartido, tá? Se e somente se essas distâncias aqui, né, da raiz até U e da raiz até V, né, tem paridades diferentes para toda aresta UV pertence a G, E de G menos T. Né? Ou seja, o que esse teorema aqui está falando? Deixa eu olhar no desenho aqui. Se o grafo fosse bipartido, né, as arestas beges só apareceriam entre níveis diferentes. Só entre o nível I e I mais 1, K, K mais 1. Eu não teria essas arestas beges conectando vértices do mesmo nível. Tá? Do nível B com H, o vértice B com o vértice H que está no mesmo nível, o C com I que está no mesmo nível. Né? Por que se o grafo fosse bipartido? Esse gráfico aqui não é bipartido, tá? Mas por que num gráfico bipartido não pode aparecer esse tipo de aresta? Porque aí aparecer um ciclo ímpar. Né? A gente sabe que gráficos bipartidos não têm ciclos ímpares. Né? Por exemplo, essa aresta BH aqui, ela induz um ciclo ímpar aqui com a raiz aqui. Essa outra aresta IC aqui, o fato de que ela aparece, ligando dois vértices no mesmo nível, né? Aí se você pegar o caminho dele até a raiz, né, a ABC aqui, né, e o caminho da raiz até o I aqui, a HI, mais essa aresta que conecta os dois vértices no mesmo nível, dá um ciclo ímpar. Então, num gráfico bipartido, essas arestas que conectam um vértice do mesmo ciclo, do mesmo nível, não podem aparecer. Então, todas as arestas, se você rodar uma busca em largura em um gráfico bipartido, todas as arestas cruzadas, né, vão conectar, arestas que não são nem de avanço nem de retorno, vão conectar vértices que diferem em um nível. Tá? Então, as duas pontas vão estar a distância da raiz até o vértice, né, para cada uma das duas pontas, né, vai ser 1 no máximo. Né? Então, voltando aqui no teorema, com isso, né, eu posso ter esse corolário aqui. Né? É possível decidir se um grafo N, um grafo de N vértices e M arestas é bipartido, né? Testar, né? Se ele é bipartido. Em caso positivo, computar qual que é a bipartição, né? Em tempo O de M mais N. Tá? Para testar, basta eu ver se ele né, falha. Né? Eu rodo a árvore de busca, daí depois eu olho as arestas, eu percorro todas as arestas, rodo uma busca percorrendo todas as arestas, olhando se é verdade que para as pontas das arestas elas sempre estão no mesmo nível. Basta olhar a distância, eu computo a distância, por exemplo, né, para cada vértice e olho se eles estão na mesma distância. Se for o caso, beleza. Tá? E a bipartição é o seguinte, você pega os vértices que estão no nível par, coloca no lado da bipartição, e os vértices que estão nos níveis ímpares, coloca no outro lado da bipartição. Então, em tempo O de N mais M, você consegue ou testar, digamos que só queira ter dado um gráfico, você quer só saber se ele é bipartido ou não, você consegue fazer isso. Né? Ou se você quiser, de fato, encontrar a bipartição, né? Falar, colocar no conjunto, numa lista, né? Por exemplo, de vértices, um lado do grafo e numa lista, outro lado do grafo, você consegue fazer também, tá? Usando busca em largura.